Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Chegou a sexta-feira da santidade. Como nós temos feito nas últimas semanas, estamos hoje dedicando esse episódio ao tema de santidade, dando continuidade ao tema mais específico que introduzi semana passada, na sexta-feira. A santidade dos solteiros. Os desafios especiais que solteiros enfrentam no serviço ao Senhor. Os servos do Senhor estão em guerra. E quando falamos sobre solteiros, reconhecemos desafios muito grandes, mas desafios que precisam ser confrontados. Já no final da mensagem da última sexta-feira, olhamos para 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, que devemos fugir das coisas erradas e encher a vida com as coisas boas, os pensamentos bons e espirituais. Hoje eu quero levar esse assunto um pouquinho mais especificamente para a questão de namoro. Quem namora precisa ter a disciplina e a determinação de honrar ao Senhor. Isso significa adotar regras saudáveis, colocar limites até rígidos na relação com a namorada ou o namorado. O cristão nessa situação precisa vigiar para manter a sua santidade. Então, quando falamos de regras, estou falando de procurar determinar como aplicar em sua própria vida e na vida do relacionamento do casal princípios saudáveis que vêm da palavra de Deus. Mas para isso é bom sempre, obviamente, começar com a palavra, mas também pedir conselho. Se tiver pais cristãos ou outros cristãos mais experientes, muitas vezes podem dar dicas de como evitar circunstâncias especialmente perigosas. E a conversa com o próprio namorado ou a namorada. Uma conversa sincera. Se alguma roupa que ela usa provoca pensamentos indecentes, pede para ela não usar. Se alguma maneira de tocar cria algum sentimento errado, pede para ele não tocar desse jeito. E assim procure evitar qualquer coisa que vai levar à impureza. Eu gostaria de apresentar algumas sugestões do tipo de regra que estou falando. Eu não posso citar versículos bíblicos para dizer que são leis que Deus deu, mas são sugestões baseadas em princípios bíblicos, vigiando a pureza, procurando realmente manter uma atitude que agrada ao Senhor. Então vamos lá. Primeiro, uma sugestão é de sair em grupos ou com outros casais e evitar muitas situações em que sai só o casal, especialmente para algum lugar onde vai ficar isolado. Evite lugares escuros. Às vezes, sala de cinema não é um bom lugar para um casal que quer servir ao Senhor. Sempre use roupas decentes. Os rapazes, especialmente, são vulneráveis a tentações visuais, mas todo mundo sofre com isso, tanto homem como mulher. Então, não utilize uma roupa que vai criar uma tentação de pecado para seu namorado ou sua namorada. E evite contato físico excessivo. O que é excessivo pode variar um pouquinho de um casal para outro. Tem algumas coisas, obviamente, erradas, mas se um toque leve na mão cria uma tentação, evita qualquer contato que vai levar à impureza. E mantenha tudo no lugar certo. Todas as roupas no lugar certo. As mãos nos lugares certos. A língua dentro da sua boca. Estou sendo bem sincero aqui para tentar ajudar quem namora a pensar em como evitar o pecado tanto no procedimento como também no pensamento. No namoro, haja com amor verdadeiro. E o amor verdadeiro muitas vezes é muito diferente das atitudes do mundo sobre o namoro. O sexo, antes de casar, traz consequências graves. E precisa ter cuidado para não cair nessa tentação e sofrer essas consequências. Obviamente, tem o perigo de doenças, perigo de gravidez, mas mesmo se não acontecer uma dessas consequências físicas, ainda existem consequências graves. Mancha a alma, afeta
a autoestima, afeta a maneira de olhar para a santidade diante de Deus. Aumenta até o risco de traição se chegar a casar depois. Procure viver uma vida de pureza em todos os aspectos, inclusive, especialmente no namoro. Eu gostaria de afirmar uma coisa que pode soar um pouco estranho inicialmente. Solteiros não fazem amor. Eu não falei solteiros, vírgula, não façam amor. Isso é o ponto que já comentamos, que o sexo antes do casamento é pecado. Meu ponto é que o sexo antes do casamento não é uma demonstração de amor. Porque quando alguém tem sexo antes de casar, está pecando contra Deus, isso não é o amor. Está pecando contra outra pessoa, isso também não é o amor. Está até conduzindo aquela pessoa à condenação eterna, talvez. Está condenando si mesmo, pecando contra si. Então, isso não tem nada de amor. Paixão, talvez, desejo desenfreado, mas não é o amor. Se você ama a sua namorada, você ama seu namorado, faça de tudo para ajudar aquela pessoa a viver de um modo digno, que possa ter a expectativa da vida eterna. E assim, agindo como cristão, você procura ajudar aquela pessoa a chegar ao céu. Se o namoro vai chegar ao casamento ou não, ninguém sabe, mas não faça nada que vai prejudicar a eternidade daquela pessoa. Casando com você ou não, você deve buscar o bem espiritual da pessoa. Namore de uma maneira que, se não der certo, ainda poderá manter a amizade com respeito, sem vergonha, sem culpa. Existe uma situação difícil para muitas pessoas de namorar por um tempo de uma forma indecente, casar com outra pessoa e depois encontrar aquela namorada ou aquele namorado do passado e vem sentimento de vergonha, de culpa. Namore de uma maneira que, se não der certo, ainda você pode manter a amizade com aquela pessoa, com a família, e que não teria problema se seu cônjuge futuro conhecesse essa pessoa. E para os solteiros que não estão namorando, não se preocupem. Encha sua vida com coisas boas, saudáveis espiritualmente, e evite a sensualidade que leva ao pecado, leva às tentações da carne. Quando falamos sobre a santidade dos solteiros, o sexo e o namoro não são os únicos assuntos que devemos entender. A santidade envolve todos os aspectos da vida. E assim é importante evitar influências prejudiciais em todos os sentidos. Amizades que conduzem ao pecado não são amizades boas. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 2 a 5 diz: para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pessoas do mundo podem não entender a sua determinação de manter a pureza, de manter a santidade. Não se importa com isso. Faça a vontade de Deus e não a vontade dos colegas. Por isso é importante também evitar atividades e hábitos que prejudicam. Bebidas estragam muitas vidas. E tem coisas na Bíblia que avisam sobre o perigo de se entregar à bebida. Olhando para Provérbios, capítulo 20, o conselho de como um bom rei deve agir serve para qualquer pessoa, porque nós devemos também mostrar uma atitude de domínio próprio em qualquer situação, qualquer decisão que nós tomamos. Provérbios 20, verso 1 diz: o vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. E no capítulo 23, no 31, ele acrescenta aqui um pouco mais sobre o perigo da bebida. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente.
E o resto desse texto aqui fala sobre os problemas que vêm em consequência das bebidas. E os mesmos princípios se aplicam a outras drogas não mencionadas especificamente nas escrituras, que acabam prejudicando o raciocínio, a capacidade de tomar decisões boas. É importante também evitar a desonestidade. Eu sei que muitas pessoas têm a ideia que todo mundo mente, mas o cristão precisa viver uma vida de honestidade. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. A desonestidade não faz parte da vida da santidade. Evite também atitudes erradas em relação aos pais. Jovens, prestem atenção nisso que Paulo falou em Efésios 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Respeito, honra, obediência. Você deve isso aos seus pais. Demonstre atitudes assim, de respeito. E evite também materialismo. Muitas pessoas acabam caindo nessa tentação de acumular mais e mais coisas, mais e mais riquezas, esquecendo do que realmente tem importância na vida. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 8 a 10, ele avisa sobre esse perigo de uma busca de coisas materiais. Diz, versículo 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. São coisas que devemos evitar em nosso serviço ao Senhor. E isso começando na juventude. Os próprios jovens, evitando envolvimento em coisas que prejudicam a vida espiritual. Já falei um pouco sobre o lado negativo, de evitar algumas coisas. Agora vamos pensar sobre o lado positivo, de buscar influências saudáveis. É importante cultivar a sua espiritualidade, de trabalhar nisso, para crescer espiritualmente. 1 Timóteo capítulo 4, Paulo, escrevendo para esse jovem, falou justamente sobre a importância do seu crescimento espiritual. Ele disse no versículo 12, ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Um jovem, exemplo para outros cristãos. Versículo 15, medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. É importante crescer espiritualmente. Também é importante servir. Serviço aos outros não é uma coisa só de pessoas mais velhas, mas algo que deve começar na juventude e continuar ao longo da vida. Romanos capítulo 12 fala várias coisas sobre essas atitudes de serviço aos outros. Versículo 10 diz, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. No versículo 13, ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. E versículo 15 e 16, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aqui observamos a ideia de se envolver com outras pessoas. E jovens precisam ter esse envolvimento saudável. Sempre buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus disse, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. É importante priorizar o serviço espiritual em todas as épocas, todas as fases da vida. E por isso, mantendo sempre o foco em Deus.
O livro de Eclesiastes fala sobre a busca de sentido na vida. E o próprio autor sofreu bastante, passando por várias coisas que não ajudaram, que não edificaram. Mas quando ele chega no final do livro, ele dá alguns conselhos, principalmente para os jovens. Conselhos que todos nós precisamos. Mas olha o que ele fala aqui, olhando para os jovens. Eclesiastes, capítulo 12, começando com versículo 1 e depois versículos 13 e 14. Versículo 1. Lembre-se do seu Criador, nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. E no versículo 13 e 14. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É importante manter esse foco no serviço ao Criador. E falando do Criador, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que precisa refletir o caráter de Deus, para que ele possa ser honrado por sua vida. Viva a vida da santidade, na juventude até o fim da vida, honrando o Criador e Redentor. Acertou a pergunta de ontem? No final da 8ª praga no Egito, o vento lançou os gafanhotos em qual mar? Alternativas: A. Mar Mediterrâneo, B. Mar da Galileia, C. Mar Vermelho ou D. Mar Morto. A resposta? O Mar Vermelho, conforme diz Êxodo capítulo 10, versículo 19. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. E a pergunta de hoje: qual foi a posição profissional do primeiro gentio convertido a Cristo? Gentio é alguém que não era judeu. Então, a primeira pessoa que não era judeu convertido a Cristo. A profissão? Alternativas: A. Carpinteiro, B. Centurião, C. Chefe de sinagoga ou D. Governador. A resposta no final do episódio 450. Que Deus abençoe sua busca de mais conhecimento, aplicação na vida dos princípios bíblicos e, especialmente, olhando para a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida caminhando para a vida eterna, na presença do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.